Vamos lá, Mateus 6:1. O tema da minha mensagem hoje é justiça diante dos homens. Acompanhe comigo o versículo 1, por favor. Diz assim: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vê o que é em secreto, te recompensará. E depois ele vai ensinar a oração do Pai Nosso, né? Olha para cá, por favor. Justiça diante dos homens. Na mitologia grega, talvez não, provavelmente o personagem mais conhecido, Aquiles, se não for o mais conhecido, um dos mais conhecidos. Aquiles teve uma profecia de um oráculo sobre ele, onde ele deveria fazer uma escolha: ficar em casa, sem ir para a guerra, e viver uma boa vida, longa vida, junto com seus familiares, amigos e por aí vai. E a segunda opção que o oráculo dá para Aquiles é que vá para a guerra, se torne um ícone, mas morra jovem. Em compensação, seu nome vai ser lembrado por toda a eternidade. E é claro, Aquiles escolheu a segunda opção, por isso falamos dele até hoje. Mas esse desejo que Aquiles teve de ser reconhecido é um desejo que brota no coração de todo ser humano. No seu coração é assim. No meu coração é assim. Queremos o tempo todo, ainda que você diga: pastor, eu não estou nem aí para os holofotes. Mas queremos ser reconhecidos pelo menos dentro de casa. Pela esposa, pelos filhos, pelo marido, pelos amigos de trabalho. O ser humano, ele tem isso dentro dele. É normal até fazer tudo o que se pode, por conta de fama e sucesso devido à natureza pecaminosa que nós temos. E o ser humano, ele é expert em fazer coisas fúteis, inúteis, mas para chamar a atenção. Seja desde entrar numa banheira de Nutella, para ganhar views no YouTube, imitar uma foca, ou fazer coisas que são extremamente arriscadas, correndo o risco de perder a própria vida. E se você parar para analisar hoje, no mundo ao qual nós vivemos, onde as redes sociais tomam conta de tudo, o ser humano normal, ele tem a possibilidade de ter fama, nem que seja por alguns segundos, dias, que seja. Mas todos têm oportunidade. Antigamente não, era só o da televisão. Olha, era o artista da novela, era o fulano que fez o filme, aqueles sim eram conhecidos. Agora não se percebeu que com rede social, todos têm o poder de serem conhecidos? Essa semana eu li uma matéria dizendo que no segmento pornográfico, a fama ainda é alcançada de uma forma mais rápida. Tanto é que eles fizeram um cálculo mostrando, né, jogadores de futebol e mulheres que têm OnlyFans, aquele clube onde elas, não sei como funciona, né, manda foto, manda vídeo lá, nuas. E pela soma que elas fizeram, no último ano, essas mulheres ganharam mais do que jogadores de futebol. E nós sabemos que jogadores de futebol ganham muito. Imagine o quanto este segmento pornográfico não rende. Pastor, mas isso é um absurdo. Sim, mas o ser humano, ele faz absurdo por causa da fama. Absurdos por causa do sucesso. E aqueles que não desejam ser reconhecidos mundialmente, como eu disse, no mínimo, ele quer ser reconhecido ali na escola. Jovens são assim. Eu lembro que eu andava de skate com um rapaz, que o relógio dele era aquele prato da Marabras, com o Zezé de Camargo e Luciano, enorme assim, sabe? Ele colocou uma pulseira naquele relógio. Ia para a escola com aquilo. O que é isso? A não ser o desejo de aparecer, de ser visto, de ter fama.
E Jesus, ele vai dar o exemplo para nós, aqui em Mateus capítulo 6, que até coisas santas podem ser feitas com motivação errada. Coisas que ele nos ordena, como esmola, oração, jejum. Até essas coisas podem ser feitas com o fim de serem vistas pelos homens. É por isso que quando ele vai falar a respeito de jejum, que a tendência normal é que quando você fica sem comer, e aqui já tem um princípio, né? Jejum é de comida. Eu não aguento pessoas querendo fazer jejum de WhatsApp, de internet, de Instagram. Jejum é comida. E a tendência normal é o semblante dar uma mudada. Porque, já ouviu aquele estado? O cara feio tem fome? É mais ou menos por aí, né? E via de regra assim, quando você está com fome, sem comer, eu tenho muita dor de cabeça quando jejum. Você não fica normal. E a tendência é você querer passar o ar de espiritualidade para que as pessoas vejam, olha que homem santo. Mas o que Jesus nos ensina a respeito de jejum? Não, vai lava o rosto. Se apruma, para que ninguém veja o que você está fazendo. E aqui ele vai dar alguns exemplos de coisas que são santas, ordenanças, mandamentos dele, que podem ser usadas também de uma forma errada, simplesmente com o fim de ser reconhecido, de ser visto pelos homens. Eu quero passar aqui alguns princípios desse texto. O primeiro é o seguinte: cuidado com as motivações do seu coração. No versículo 1, aqui de Mateus 6, quando ele diz: cuidado para não praticardes boas obras diante dos homens, a fim de serem vistos por eles. Do contrário, não tereis recompensa de vosso Pai que está no céu. Na versão Almeida Revista Atualizada diz: guardai-vos de exercer justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Você sabe, há uma justiça moral no ser humano, mas há também uma justiça religiosa, naqueles que seguem a Cristo, que professam uma fé, assim como nós fazemos. E nós precisamos aprender a praticar aquilo que deve ser praticado, sem querer aplausos, sem querer ser reconhecido. E se você fazer uma autoanálise, você vai ver que no fundo, é uma luta. Você fazer o bem e não mostrar para ninguém. Fazer o que é correto. Imagina o seguinte, bem tosco. Chega um cego de nascença aqui. Aí só está o Sérgio. O Sérgio vai e faz uma oração para o homem. O homem volta a enxergar. E o Sérgio, pastor, tem um testemunho para contar na igreja, que a igreja vai ficar impactada. A hora que eu colocar no meu Facebook, nossa. Mas aí Deus fala para ele: não, Sérgio, ele foi curado, foi embora. Conta para ninguém, nem para o seu pastor. Quietinho. Eu fico imaginando no céu, o Sérgio tentando conversar com Deus, né? Senhor, mas é para a tua glória, deixa eu pelo menos testemunhar aqui, Senhor. Porque este é o homem. E nós vamos lutar com isso toda a nossa vida. É claro que nós temos que ser diferentes, mas temos que tomar cuidado com as motivações. Porque em Mateus 6,1, vai dizer, né, que nós não devemos fazer as coisas com o fim de sermos vistos diante dos homens. Mas se você voltar uma página aí, o capítulo 5, versículo 14, acompanhe comigo, por favor. Só voltar uma página aí, Mateus 5, versículo 14. Olha o que Jesus diz. Vós, falando para os discípulos, os mesmos discípulos: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Pastor, mas calma aí, aqui tem uma aparente contradição na Escritura. Ele diz que as nossas boas obras devem ser vistas diante dos homens, mas para logo depois dizer que nós devemos fazer sem querer aparecer? Não há contradição. As nossas boas obras, elas devem ser vistas para que Deus seja glorificado, não para que nós venhamos a ser aplaudidos e engrandecidos. Então, se fizermos algo com o objetivo de glorificar a Deus, esta é a motivação correta. Agora, se fazemos algo correto com o objetivo de aparecer, de ser reconhecido, a motivação é errada. A hipocrisia que é condenada aqui é fazer o bem para aparecer, para receber aplauso. Já viu? Tem pessoas que fazem o bem, como doar cestas básicas. Joia. Devemos fazer caridades. A Escritura tem inúmeros versículos a respeito disso. Mas a pessoa está aqui. A cesta básica ela está dando aqui e a selfie ela está tirando aqui. Ó. Ou fazendo live. Ajudando o povo. Ajude. Mas ajude sem aparecer.
Ajude para que Deus seja glorificado. Os fariseus, eles queriam ouvir: olha, como esses homens são devotos, piedosos. Quem dera todos fossem como vocês. É por isso que Jesus condena a hipocrisia deles. Mas ele não diz assim: olha, não façam boas obras. Não, ele diz: façam as boas obras que às vezes aqueles fariseus fazem, mas façam com a motivação correta. Aqueles buscam o reconhecimento dos homens, e eles até terão. Porque tem, óbvio que tem. Se acha que não dá like a ajudar pessoas famintas, pessoas, lugares que sofrem tragédia, como o Rio Grande do Sul sofreu? Dá visualização? Óbvio que dá. Nós não devemos fazer? Claro que devemos. Mas devemos fazer com a motivação correta. Porque aqueles que buscam ser reconhecidos diante dos homens, por vezes eles vão conseguir. Não é isso que Jesus diz? Eles conseguem o aplauso dos homens. Mas aqueles que buscam o aplauso dos homens, terão o aplauso apenas desses. Mas não terão o aplauso do Senhor. A recompensa dos homens cancela a recompensa do Senhor. E se eu e você, nós queremos ser recompensados por Deus, as nossas obras devem ser públicas, mas não com a motivação de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ganhar visualizações, likes e por aí vai. A nossa devoção deve ser secreta para que Deus seja glorificado. E convenhamos, qual é a motivação? Uma pessoa tem quando ela fica falando o tempo todo de si. Já viu? Tem pessoas que são assim, cristãos que são assim. Você conversa com a pessoa, você diz: gente, que maravilha. Tem uma charge do Garfield, bem antigo, né? Onde está ele, um amigo dele, e ele começa a falar bem de si mesmo. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, aconteça. E ele fica falando tanto bem de si que chega uma hora que ele cansa. Ele diz para o amigo dele assim: ai, cansei de falar bem de mim, fala você agora bem de mim. Ele não pede para o amigo falar bem dele. Não, agora você vai falar bem de mim, não é de você não, é de mim. E muitos são assim. Tem pessoas que se acham o máximo, sem defeitos. Pessoas que acham que os seus filhos são os perfeitos. Você viu? Meu menininho com 3 anos já sabe o alfabeto, mas não sabe pedir licença para passar no meio da conversa dos outros. Aí sabe o alfabeto. Com 5 anos já fala inglês, mas agradecer não sabe. Tem pessoas que se acham o máximo, e é terrível, porque Provérbios vai dizer assim: não sejam os teus lábios que te elogiem, mas os de outro. Quando a pessoa começa a falar muito bem de si, nossa, dá até uma gastura, não dá? A pessoa quando fica se achando o máximo, se acha a última bolacha do pacote, se acha o melhor em tudo. Eu quando começo a ouvir, eu falei: gente do céu, terrível, terrível. Mas o princípio é outro, seja outros lábios que elogiem, não os teus próprios. E algumas vezes, eu sei que nós teremos que falar de nós. Como, por exemplo, Paulo. Paulo, certa vez em 1 Coríntios, ele vai dar um exemplo. Ele diz: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O que Paulo diz não é assim: olha, torçam para o time que eu torço, gostem da mesma comida que eu gosto, copiem os meus trejeitos. Não, não é isso. Sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. Aquilo que vocês veem de Cristo em mim, isso vocês devem copiar. Eu falo para você porque eu vim de uma igreja onde tinha a questão do meu discípulo, né? Fulano é meu discípulo. Daí, por que falava que era meu discípulo? Porque torcia para o mesmo time, gostava das mesmas coisas, fazia as mesmas coisas. Às vezes ele nem gostava, mas como o líder, o pastor dele fazia, está vendo? Meu discípulo faz igualzinho. E não é isso que a Escritura diz. A Escritura diz que nós devemos imitar a Cristo. Mas Paulo, ele fala bem de si, não apenas nessa questão, né? Ser de meus imitadores, aquilo que vocês veem de Cristo em mim, mas certa vez ele vai defender o seu ministério, ele faz isso. Ele defende o ministério dele falando das obras que ele faz. Por quê? Porque ali o contexto era: inúmeros falsos profetas estavam se levantando. E Paulo vem e diz: não, eu não sou como esses. Ele diz: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então ele começa a falar tudo que ele fez, mas não para se engrandecer. Tanto é que Paulo significa de fato pequeno. Ele se diz o menor dos apóstolos. Quando ele fala quase não querendo falar. Eu já li muitos autores cristãos, muitos. Talvez o que eu mais li até hoje seja o Martin Lloyd Jones, que mais me influencia. E Martin Lloyd Jones, você lendo os livros dele, ele quase não fala de si. Quando ele precisa dar algum exemplo, e olha que Martin Lloyd Jones, ele era médico assistente
do médico da rainha da Inglaterra. Não era qualquer médico. Médico já tem um cargo alto na sociedade, uma boa imagem na sociedade. Ele era assistente do médico da rainha. Abandona a medicina para ser pastor, pregador. Isso pode pegar e ler todas as suas obras. Basicamente, seus livros são pregações transcritas. Ele quase não fala de si. Quando ele vai falar, nossa, ele pede desculpa antes. Gente, ó, eu vou ter que dar um exemplo aqui, porque isso aqui tem a ver com a medicina. Aqui. É só por isso. Ele quase chora antes de falar de si. Mas não é assim, a maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos ama aparecer. Ama ser reconhecido. E há duas maneiras, pelo menos, de Deus não ouvir a nossa oração. Por que eu digo isso? Quando nós oramos aquilo que não é a vontade de Deus, Deus não vai ouvir a nossa oração. Aí você é crente e está falando, Senhor, tem uma fulana lá no meu serviço, queria casar com ela, só é ímpia. Mas o resto é gente boa, acabou. Está pedindo algo que não é a vontade de Deus. Mas outra forma de Deus não ouvir a nossa oração é quando nós pedimos aquilo que é correto, mas com a motivação errada. Veja, eu oro todo dia para que a nossa igreja cresça, avance, prospere. E todo dia que eu venho, pode ver, hoje faltou bastante gente viajando no final de ano, vocês sabem como que é. Mas independente disso, cada cadeira que eu vejo vazia, eu fico angustiado, puxa vida. Eu vou embora com a minha esposa, fazendo a relação de quem faltou para a gente mandar mensagem e ligar no dia seguinte, saber se está tudo bem. Eu oro todo dia, Senhor, acrescenta mais vidas, salva pessoas. Quantas pessoas estão perdidas dentro das igrejas, desviados dentro das igrejas, quantas pessoas perdidas aí fora no mundo, salva vidas, acrescenta mais pessoas. E eu vou lembrando das passagens que a Escritura diz, né, que olha, é grande a seara do Senhor, mas são poucos trabalhadores, acrescenta. Toda vez que eu vou orar, Deus já sabe, vem Rafael citar o versículo que eu falei para ele. E toda vez, oro, sempre. Só que eu posso orar isso porque eu sei que é a vontade de Deus, porque não é isso que a Escritura diz, não é a vontade de Deus que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas eu posso orar aquilo que é a vontade de Deus, mas no fundo a motivação está assim, Senhor, enche a igreja, para que aquele fulaninho que saiu no meio do ano, veja que não fez falta. Para que aquele pastor picareta lá sem vergonha, veja que aqui tem multidão. Para que eu não seja mais envergonhado, eu estou fazendo algo correto, mas com a motivação totalmente errada, Deus não vai ouvir. Aquele que de fato ora de forma correta, ele jamais vai cantar o sabor de mel, né? Quem me ajudou vai se arrepender. Não precisamos disso. Precisamos fazer o que é correto com a motivação correta. A diferença está no coração, está na motivação. Por que muitos, por exemplo, anseiam pelo poder? Vamos colocar o maior cargo aí no nosso país, presidente. Por que muitos anseiam o poder? Ora, porque o presidente ele não gasta com nada. Ele tem segurança 24 horas. Ele ganha muito bem. Ele é honrado onde ele vai. Trabalha muito também. O certo era trabalhar, né? Não estou dizendo que esse que está aí trabalha, né? O certo seria. Mas eu lembro uma vez de ver... Lembra do Enéas Carneiro? Quem lembra? Você é só dos antigos, né? Meu nome é Enéas, 56. Não tem como esquecer, né? Tem o número dele, a gente lembra. E eu lembro, eu era adolescente, mais tolo que eu sou hoje ainda. Eu achava loucura, aquela barba daquele tamanho, aquela cabeça brilhando, gritando, 56. Coisa de louco. Aí então hoje, eu vejo alguns vídeos antigos dele, e eu fico vendo, falei, gente do céu, que presidente o Brasil perdeu. O mais preparado, sem sombra de dúvida. O mais inteligente. E eu lembro uma entrevista dele, ele dizendo assim, o cara perguntou para ele, não sei se era no Roda Viva, alguma coisa assim, por que você quer ser presidente? Ele disse, porque como presidente eu vou estar no vértice da pirâmide. De lá de cima, eu consigo fazer muito mais coisas do que se eu estiver na base. Eu quero porque assim eu vou servir mais. Então você pega pessoas com motivações totalmente diferentes. Uns querem governar simplesmente por conta de privilégios. Outros querem governar para de fato servir a outros. O que vale é a motivação do nosso coração, que façamos aquilo que é correto
com a motivação correta. Segundo é o seguinte. Segundo princípio, mate o desejo de ser reconhecido. Versículo 2 até o 4, acompanhe comigo, por favor. Assim, quando deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, a exemplo dos hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa, viu? Eles recebem, eles são aplaudidos pelos homens. Verso 3. Mas quando deres esmola, a tua mão esquerda não saiba o que faz a direita, para que a tua esmola fique em segredo, e o teu pai, que vê o que é secreto, te recompense. Perceba que há um mandamento: dar aos pobres, ajudar os pobres. Jesus, ele não apenas queria que os discípulos fossem generosos, mas queria que os discípulos fossem generosos com a motivação correta. Vocês devem fazer, e a motivação deve ser correta. Porque ele diz isso? Porque historicamente os fariseus, eles davam suas ofertas e faziam literalmente isso aqui. Saía avisando para todo mundo. Olha eu ajudando aqui, ó, tá vendo? Vamos precisando, quem ajudou? Fui eu. A rede social da época era a praça pública. Então eles faziam questão de mostrar para os outros ali. Por qual motivo? Simplesmente querer se exibir. Exibir. Não bastava apenas ajudar, mas também aparecer. Isso é hipocrisia. Hipocrisia é você ter a motivação errada. Mas perceba que Jesus Cristo, ele ridiculariza esses homens. Esses homens que dão e fazem selfie daquilo que estão fazendo. Eu acho que eu coloquei até uma fotinha ali, tem ali. Hoje em dia o que a gente vê é mais ou menos isso daqui, ó. A pessoa doa lá para a família quebrada, mas se não colocar no Instagram não tem graça, né? Que graça tem? Ajudar os outros. E ninguém sabia que você ajuda. Tem que aparecer, tem que aparecer. Mas o que a Escritura diz não é isso. Ninguém precisa saber. E você não precisa se vangloriar. A ilustração aqui que ele dá é a seguinte, né? Que a mão direita fizer, a esquerda não saiba. Ou seja, não saia tocando trombeta. Na contribuição, o objetivo deve ser a obediência e o alívio do mais necessitado. Apenas isso. Conseguiu este objetivo? Está ótimo. Não precisa ficar aparecendo. Todavia, o ser humano, ele ama até na contribuição aparecer. Veja se não é assim. Muitos, por vezes, trocam de carro, não por necessidade, nem por conforto. Porque, vamos lá, conforto faz diferença também. Ai, pastor, não faz diferença. É ruim de não, hein? É ruim. Eu, com 40 anos quase, agora, pela primeira vez na vida, eu tenho um carro com ar-condicionado. Até na chuva eu ligo o ar-condicionado. Até no frio. Falei, vou gastar tudo que dá para gastar agora. Não faz diferença. Claro que não faz. Eu até brincava, lembra? O meu carro antes, ele tinha crematório. Se você passar um cenoura e bronze ali, um protetor solar e entrasse nele, você saia até com a marquinha. Não faz diferença. Claro que faz. Então, veja, não há problema em se trocar de carro por necessidade ou para ter um conforto melhor. Não há problema em relação a isso daí. Mas muitos fazem apenas por status. Apenas para aparecer. Aí está lá, financiou em 10 mil vezes, então a Bíblia de boleto desse tamanho aqui. Mas é o tempo todo divulgando para todo mundo. Olha o que eu fiz, olha o que eu consegui. Muitos fazem isso com conquistas, com várias coisas. Muitos procuram uma casa, não para sair do aluguel, mas é para mostrar. Então, devemos analisar a motivação que nós temos no coração. Quantas vezes eu já vi pessoas fazendo festão de casamento, de aniversário, se endividando. Mas está no Instagram. Vai ficar 2, 3, 5 anos pagando depois. Ai. Mas está lá, está aparecendo. Isso é um absurdo. Acho que eu coloquei ali. Põe a próxima foto, por favor. Põe para frente aí. Ah, não tem foto? Não tem a do Messi? Ah, não tem. Eu esqueci de colocar. Tem? Ali. Gente do céu. Olha ali que aniversário fuleiro. Aquele coração de bexiga ali, tudo torto. Ó, o Mickey, misericórdia da cia do Soneca, que é muito melhor quando você quiser. Viu? Peça para a companhia do Soneca. Feio. Olha lá. Olha que simplesinho. Lionel Messi.
Faz uma festa simples. Agora vê o pobre. O que faz? Se endivida. Mas põe fulano descendo de paraquedas para trazer o presente para a criancinha. Faz um monte de coisa. O homem, ele gasta o dinheiro que ele não tem. Por vezes, com o que não precisa. Para impressionar quem ele não gosta. Isso é ridículo. Ridículo. Analise as motivações do seu coração. Por quê? Ora, porque o ser humano ele é assim. Tem graça casar sem fazer festa? Vocês já foram casamento sem festa? Já foram ou não? Só foi na igreja? Eu já fui em 2. Um é do Tiago e Maria Laura, aqui. O casamento do Tiago foi assim, na hora que o pastor Rodrigo falou, pode beijar a noiva. Beijar, amém. Acabou, vai cada um na sua casa. Acabou ali. Um outro casamento também, do Alexandre, lá da igreja de Guará, a mesma coisa. Acabou o casamento, cada um foi para a sua casa. O mais importante é a bênção de Deus. Que por vezes você está lá, junta dinheiro, faz um festão, o povo come e ainda sai falando mal. Eu falei, para quê? Vai viajar, vai passear, vai fazer alguma coisa. Nada contra a festa, pelo amor de Deus. Né? Daqui a pouco vocês querem parar de fazer festa por causa disso. Não é para parar. Se tiver condição, faz, me chama. É bênção festa. Nosso casamento, caí com a Carla. Gente, que casamento. Se pudesse, todo mundo fazia daquele jeito. Eu vim lá de São Paulo para cá, entalado de comida, assim, tanto que eu comi. Ai, que delícia. Faça, se der. Mas não faça para aparecer. E faça com a motivação correta. Olha, não, pastor, quero fazer porque eu quero honrar aquelas pessoas que nos ajudaram, que estiveram conosco. Aí sim. Mas agora fazer simplesmente com o objetivo de aparecer, isso é ridículo. Aprenda a investigar o seu coração. Eu acho tão... Mulher tem mais esse defeito, né? Você percebeu que mulher não gosta de repetir roupa? Homem já não tem esse problema. Acho que é esse aqui. Eu deixo aqui na cadeira. Por quê? Eu só tenho o preto e 2 cinza. Se pegar minhas pregações do YouTube lá, só tem esses. Não tem outra cor. Eu não estou nem aí. Estou nem aí. Fazer o quê? É o que tem, é o que vamos usar. Você lembra o blazer que eu vi semana passada? Vocês não lembram, né? Está vendo? Vocês não lembram. Para que eu vou ficar preocupado? Não vou. Uma vez eu estava lá, o irmão estava mostrando para mim as fotos de Natal, né? A gente estava no Natal, ele mostrou a foto do Natal do ano passado. Pastor, como que nós estávamos no ano passado? Mais magro, isso, aquilo. Na hora que ele chegou em mim, eu estava com a mesma roupa que eu estava naquele Natal. Igualzinho. Eu falei, gente, olha aí. Se não fosse a foto, ninguém tinha percebido. Eu estou nem preocupado. Aí você devemos nos esforçar para levar uma vida comum, sem querer aparecer, sem querer o estrelato. Isso é besteira. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim o texto. Então vi que todo trabalho, toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade, é correr atrás do vento. Ou seja, muitas pessoas trabalham, o que o autor está dizendo, é simplesmente por inveja do outro. O outro trocou de carro, eu tenho que trabalhar para trocar de carro. O outro comprou uma casa, eu tenho que trabalhar para comprar uma casa. O outro conseguiu outra coisa, eu tenho que fazer. E a preocupação o tempo todo é apenas isso. É ridículo. Uma vez, o irmão aqui da igreja, ele tinha um carro, e ele trocou de carro com um carro igual aquele que ele tinha, inclusive a cor. Mesma coisa. O sogro dele falou, mas aí não parece que vocês trocaram de carro. Não, mas não é para parecer que eu troquei. Bom que ninguém sabe que eu troquei, é o mesmo. Então, olha, quais as motivações nós temos na oração? Isso é fundamental, eu e você analisarmos. Se você tem um carro do ano, seja grato a Deus. Se você tem um carro do ano, que Jesus Cristo fez o milagre de multiplicar os pães, agradeça também. Seja feliz. Aí, o Sérgio falou amém forte agora. Sérgio, quantos anos com o carro já, Sérgio? 14? 14 anos no carro. Bênção. E levou a gente para Taubaté, né, Sérgio? Parou às vezes na Dutra ali, mas faz parte, né? Mas é assim, é ser grato. É ser grato com aquilo que se tem. As redes sociais, elas nos fazem achar que a vida é empolgante. É a vida daquele influencer. Daquela mulher que é o tempo todo com a unha de gel, maquiada, isso, aquilo. Você sabe, aquilo não é realidade. Aquilo eles põem apenas para postar. Por vezes, posto vídeo, fala bonito, cabelo, isso, aquilo. Desligou a câmera. Ai, que saco, eu não aguento mais. A vida é um tédio. Aquilo apenas engana. É por isso que eu amo aquilo que Chesterton disse. Ele definiu uma vida extraordinária da seguinte maneira. Não há nada mais extraordinário que um homem comum, sua esposa comum e seus filhos comuns. Ninguém precisa saber.
Só que hoje em dia é difícil, né? Todos querem se aparecer o tempo todo. Eu lembro, esse tempo atrás nós estávamos em casa, estava todo mundo, né? Eu, Raquel e os 5. E sem celular, sem tela, sem nada, apenas falando mal de mim. Todo mundo, reunião. Pai, a gente não aguenta mais tornar esse exemplo na pregação. Pai, sei o quê. A Raquel, a minha esposa falou que eu tiro o sapato quando eu estou pregando. Eu falei, não é possível que eu faça isso, eu nunca vi. Agora vocês vão ficar reparando também, né? Eu falei, não, você tem que ter filmagem. Eu não acredito que eu tiro o sapato quando eu estou na pregação. E ficou aquele conluio de gente falando mal de mim na minha casa, né? Quase que vai todo mundo lá fora. Mas a gente deu risada, falando dos defeitos dos outros ali, mais dos meus, né? Nenhuma foto. Nenhum celular. Apenas aqui, ó, na memória. Essas coisas são importantes. Criar memórias. Eu espero que quando esses meninos estiverem tudo casado, a Cecília estiver casada, eles lembrem dessas coisas. Porque é essas coisas que de fato trazem alegria para o ser humano. Bons momentos. Agora, como que funciona? Vai comer alguma coisa. Até a ceia. Calma aí, deixa eu tirar foto. Está esfriando a comida, mas se não tirar foto, não come. A foto para colocar na rede social é mais importante que a companhia das pessoas que estão ali. Você para trás, não sei onde a gente estava, num lanche, alguma coisa assim. Ultimamente eu estou meditador, o que eu faço, né? Chega lá, tem 10. Dá o celular, eu pego o celular de todo mundo, põe na caixinha, ninguém vai ver esse negócio. Para conversar com o outro, porque senão fica ali comendo lanche, comendo pizza, mas cada um no mundo. Terrível. Terceiro, já estou terminando. Terceiro, a religião da hipocrisia, versículos 5 e 6. Acompanhe comigo, por favor. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para que sejam vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a porta. Olha, aqui é para ninguém ver mesmo. Entra no teu quarto, fecha a porta. Ora teu pai que está em secreto. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Daí no verso 8 ele vai dizer assim: não vos assemelheis a eles, pois o vosso pai conhece o que necessitais antes de o pedirdes a ele. Quando orarem, primeiro, né, é necessário que se ore. Já partimos deste pressuposto aqui. A Escritura, ela não proíbe a oração pública, nem em locais públicos, nada contra. Devemos orar em qualquer lugar. Paulo diz, né, orai em todo tempo, orai com mãos santas levantadas. O problema não é a oração. O problema é a ostentação da oração. É você orar para mostrar para os outros que você ora. Reparou que aqui no verso 5 diz, olha, eles gostam de orar. Mas qual que é o objetivo? Gostam de orar com a finalidade de serem vistos. O fariseu era assim. É por isso que nós vemos a diferença entre o fariseu e o publicano. Porque, primeiro que o fariseu ele vai lá na frente, e fica lá, e o publicano está lá no fundo. E lembra como é a oração do fariseu? Ele ora de si para si. Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais. Ou seja, comparando com essa raça aqui, eu sou demais. Agora, você lembra como é a oração do publicano lá no fundo? Ele bate no peito, ele nem ergue a cabeça. Olha a oração dele. Senhor, ser propício para comigo, pecador. Nem a cabeça ele tem a coragem de erguer. Mas é assim que ele faz. Mais uma vez, o problema é a motivação. É a motivação do nosso coração. O farisaísmo, o fariseu religioso, ele, infelizmente, vive dentro de nós e nós temos que matá-lo constantemente. Se a motivação desses homens aqui era na sinagoga serem vistos pelos outros, quantas vezes nós não temos a mesma motivação na igreja? Olha, quero começar o culto melhor que o fulano, quero tocar melhor que o ciclano, quero fazer tal coisa para que as pessoas percebam. Isso é um erro. Porque hoje nós vemos o sucesso das redes sociais. É porque ela se encaixa exatamente aqui, com o fim de serem vistos pelos homens. E assim é o ser humano. Assim somos nós. Assim devemos nos vigiar. Mas o crente, hoje infelizmente, ele ama mostrar tudo. Tudo. Ele sai, mostra, volta, mostra. Mas você não, onde? Mostra. Você sabia que fazendo isso você também dá uma ótima dica para ladrões? Você está lá, estou em Rio Grande do Sul. Se é um ladrão que vê sua rede social, gente, vai demorar para vir.
casa está livre. E nós, às vezes, não percebemos, nem a questão da segurança mesmo. É por isso que nós vemos esse sucesso das redes sociais, infelizmente. Agora, se eu e você fizermos aquilo que é correto, com a motivação correta, são essas coisas que agradam o Senhor. Você não vê, por exemplo, você vê status, stories, pessoas dizendo assim, né? Me sentindo triste, reclamando, as lamúrias lá nas redes sociais. Mas você não vê, por vezes, que pessoas oraram a Deus, foram curadas, mas não precisaram colocar nada. Para que divulgar tudo? Não há necessidade. Entra no teu quarto. É o oposto de publicidade. Por isso que a Bíblia fala de monte. Já estou terminando. Por que Jesus foi orar no monte? Não é porque o monte era algo sagrado, específico, que Deus se manifestava a mais, né? De uma forma mais intensa no monte. Não é. Sabe por quê? Porque na planície, muitas e muitas pessoas estavam ao redor dele. Aonde ele ia, a multidão estava acompanhando. Como você consegue ter paz e sossego para orar com a multidão de gente? Lembra que era tão lotado o lugar que ele estava, que as pessoas desciam pelo telhado, levavam pessoas pelo telhado, pela janela, era o que dava. Ele ia ao monte porque ali era um lugar secreto, era um lugar onde ele podia tirar o seu tempo e orar em paz com o Pai, é um lugar não público, ou seja, o monte, ou o quarto, indifere. Mas o princípio é, tenha um tempo a sós com Deus, porque na correria do dia a dia, às vezes nós acabamos esquecendo. O mais importante não é o lugar, mas é a sinceridade e motivação do nosso coração. Seja o quarto, a porta fechada, não importa, ou no monte. O que Deus nos ordena é que venhamos a buscá-lo, e venhamos a orar, e fazer as coisas que Ele nos ordena com a motivação correta. Você não precisa postar uma foto no monte para mostrar que você é cristão. Uma vez eu vi foto fulano lá, só eu e Deus no monte. Eu já comentei embaixo, e quem tirou a foto? É óbvio, né? Podia ter colocado ali no timer, alguma coisa assim, né? Mas até nisso, a pessoa quer dar um jeito de aparecer. Ore e busque a Deus em secreto. Nosso objetivo não tem que ser aparecer, mas que Cristo apareça em nós. Que este é o mandamento. Convém que Ele cresça e eu e você diminuamos. Podemos sim até receber elogio dos homens. Óbvio que podemos. Não estou dizendo que todas as pessoas que nos elogiarem, não, faça isso. Não. Mas que não façamos para aparecer. Se as pessoas vêm e nos elogiam, amém. Louvado seja o Senhor. Tudo que eu faço é graças a Ele. Agora, você quer dar um fingido para mim, hein, pastor? Eu não ligo para elogio. É ruim de não, hein? Quem que não gosta? Pintou o cabelo, alguém vai, ô irmão, pintou o cabelo. Quem que não gosta? Quem que não gosta de falar, puxa, foi legal o que você fez, tocou bem, pregou legal, começou o culto bem, nossa, o seu trabalho, trabalha bem. Quem que não gosta? A gente gosta dessas coisas sim. Agora, chega com uma mulher e diz assim, nossa, o que aconteceu? Você emagreceu. O sorriso já vai orelha a orelha. Já. Quem que não gosta de elogio? Todo mundo gosta. Mas a espiritualidade bíblica é orar para que Deus possa nos mudar a cada dia. Que nós venhamos, de fato, a vencer esta guerra contra nós mesmos, de querer aparecer, de querer ser reconhecido. Que nós venhamos a lembrar que o mais importante é Deus ser glorificado em nossa vida, ainda que ninguém saiba quem nós somos. Eu amo aquele episódio onde diz que Naamã, ele está leproso, e então a serva dele diz assim, olha, tem um profeta lá na minha terra, que ele pode te curar. Ele vai, de fato, depois, né? Vai no Jordão, 7 vezes, e é curado da lepra. Você reparou que a Bíblia não fala nem o nome dessa moça? Serva de Naamã, esse é o nome dela. Provavelmente só saberemos o nome dela quando chegarmos na glória. Só lá. Ela não foi reconhecida. Ela foi tratada como empregada. Mas ela fez o que era mais importante, ela apontou o caminho do Salvador. Para encerrar, se você ler o Novo Testamento, você vai ver inúmeros exemplos de pessoas humildes para que Cristo pudesse ser engrandecido. João, ele escreveu 2 livros, o Evangelho de João, o livro de Apocalipse, e mais 3 cartas do Novo Testamento. O segundo maior escritor, depois de Paulo. Sabe quantas vezes ele escreveu o nome dele? Nenhuma. Quando ele vai se referir a si mesmo,
ele se refere como ao discípulo a quem Jesus amava, mas não cita nem seu próprio nome. Lucas, que escreveu o livro de Atos e o Evangelho de Lucas, 2 livros, nenhuma vez escreveu o seu nome. Mateus, autor do Evangelho de Mateus, as únicas vezes que ele cita o seu nome, ele faz questão de colocar um aposto explicativo: Mateus, o publicano. Aquele que era um político corrupto, mas resgatado pela graça do Senhor. E o nosso maior exemplo, claro, é o Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. E se humilhou a ponto de lavar o pé de Pedro. Gente, isso aqui é humilhação, hein? Muita humilhação. Levando em consideração que os calçados eram abertos naquela época, aquelas sandálias romanas, era igual a chinela que a gente usa, e não havia pavimentação, só terra, e o 2 cavalos jegue, né, que andava para tudo que é lado. Imagina a cor do pezinho de Pedro. Jesus estava lá, lavando, demonstrando humildade. Por isso que eu e você devemos investigar as motivações do nosso coração, não termos o desejo de aparecer. Essas coisas são fundamentais para o cristão. Se formos elogiados pelos homens, louvado seja o Senhor. Mas se não tenhamos o objetivo de buscar o aplauso, de buscar o sucesso, de buscar o reconhecimento. Que o nosso objetivo, durante toda a nossa caminhada aqui na terra, seja ser fiel a Deus, para quando chegarmos lá no céu, ouvirmos de nosso Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Amém, meus queridos?